cursando, sou Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico de Matemática, e estou aqui para fazer a correção da prova da Polícia Federal agora de 2018. Bora lá, foram 10 questões de raciocínio lógico, então bora não perder muito tempo, bora começar aqui. Questão 51, tinha um texto antes que falava, né, as proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Proposição P, João e Carlos não são culpados. Proposição Q, Paulo não é mentiroso, R, Maria é inocente. Considerando-se que esse não X representa a negação da proposição X, ou os itens a seguir. Então ele te dá uma primeira proposição aqui e diz que as proposições são equivalentes. Aí ó, o que você tem que prestar atenção aqui logo de cara. O conectivo principal da primeira expressão é o cientão e da segunda expressão também é um cientão. E a equivalência que a gente sai do cientão e vira outro cientão é, né, o teorema contra-recíproco. Você tem que voltar negando as partes do cientão. Então tem que negar o não R, vai virar só a letra R, mantém o então, aí tem que voltar negando toda a primeira parte aqui dele. E aqui dentro você tem um E, para negar o E, nega, nega, nega. Então vai ficar negação aqui do P, ou tem que inverter o conectivo, não Q vira só a letra Q. Aí não bateu com o que ele sugeriu, porque ele colocou o conectivo E aqui de novo, deveria ter virado o OU. Então a primeira questão aqui está errada, não tem nem mais o que fazer. Próxima, ainda com base no mesmo texto. Se as três proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Então essa daqui tem um certo probleminha aqui, né, para o CESP. Ó, o CESP considera, né, sujeito composto, que é o caso da proposição P, com o mesmo predicado, sendo uma proposição simples. Ele fez isso esse ano na prova da ABIN. Então, se você for lá ver lá aqui no YouTube mesmo, no meu canal, tem a correção da prova da ABIN, ele dando, né, o resultado como proposição simples na questão. Então, a proposição P é simples. Então, ó, ele está falando que as proposições são falsas. Quando ele diz que a letra P é falsa, como a gente tem que considerar que isso é uma proposição simples, pelo menos é o que o CESP tem feito até hoje, pode ser que ele mude tudo nessa prova e tudo que a gente faça daqui para frente esteja errado. Mas até hoje, pelo menos, é esse o entendimento do CESP. Considerar que João e Carlos não são culpados sendo falso, significa dizer que João, vou deixar aqui escrito, e Carlos, é só tirar o não ali, ficaria são culpados. Aí a próxima frase, ele diz que é falsa. Então a frase é Paulo não é mentiroso. Se isso aqui é falso, então vai ficar Paulo é mentiroso. Essa aqui nem tem que pensar. E a última, Maria é inocente, considerando que é falso. Aí que a gente tem que considerar um outro erro que o CESP faz. Ele considera que o contrário de inocente é culpado. Então a gente vai ter que considerar que isso é falso. Então que o contrário seria Maria é culpada. Como eu falei, é errado fazer isso, mas é o que o CESP considera até hoje. Então nessa situação, a gente teve três pessoas culpadas, que foi o João, Carlos e a Maria. E ele falava, né, que então pelo menos duas pessoas, ó, o que está escrito? Pelo menos duas, ou seja, no mínimo duas pessoas são culpadas. Tá certo, foram três culpadas aqui nessa situação. Bora para a próxima questão, que já até complementa essa 52. A 53 diz que as proposições P, Q e R são simples. Para o entendimento do CESP, que é uma coisa que eu não concordo, né? Para o CESP ele considera que é simples, então está certo aí a 53. Como eu falei, na prova da ABIN desse ano ele fez uma questão considerando que a proposição era simples, era um sujeito composto com o mesmo predicado. Então segue a mesma ideia aqui, que eu não concordo, mas é assim que ele entende, né? Próxima, a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser simbolicamente representada por... Olha, aqui ele te deu um sim então. Na sugestão colocou se somente se, já está tudo errado, não tem nem o que pensar. Então 54 não tem nenhum problema mesmo não. Seguindo para 55. Se ficar comprovado que apenas um dos quatro envolvidos no ilícito penal é culpado, então olha o que está escrito. Se ficar comprovado que apenas um é culpado. Se você, né, na sua questão aqui, você não sabe nenhum dos valores,
Mas se por um acaso você disser que a primeira frase é falsa, automaticamente você está cortando aqui esse não e dizendo que o João e o Carlos são culpados. Só que ele está pedindo para considerar que só teve um culpado. Ou seja, a primeira frase não pode ser falsa de jeito nenhum. Então, uma coisa que você já sabe é que a primeira frase deve ser considerada verdadeira. E só com isso você mata a questão. Ó, a primeira você já sabe que é verdadeira. Ele fala, então a proposição simbolizada, pô, te deu várias coisas aqui. Você já tem esse valor aqui do P. Se o P é verdadeiro, não P é falso. E aqui você tem um se então. Daqui para frente nem interessa qual é o valor. Não interessa qual é o restante da frase, não interessa nada. Se você começou com falso no se então, o resultado final sempre vai ser verdadeiro, porque não tem como dar aquele caso da Vera Fischer. E ele tinha falado isso, né, que a proposição seria verdadeira, tá certa, e a 55. Então, de novo, né, essa questão é feita baseada na ideia de considerar que a proposição P é uma proposição simples. Senão muda toda a resolução da questão. A última aqui desse primeiro bloco. Ainda é com base no mesmo texto, né? Só que o resumo é que ele te deu essa expressão aqui, que eu coloquei ela aqui para baixo, né, para eu escrever. Ele diz que ela será sempre verdadeira, que ela é uma tautologia. Aqui eu só tirei esse parêntese aqui do não que, e esse outro parêntese também do não que, só para deixar menos tumultuado. Seu conectivo principal da expressão é o se então. Você vai tentar forçar primeiro que não é tautologia, ou seja, que a primeira parte toda é verdadeira e que a segunda parte toda é falsa, que é aquele caso da Vera Fischer. Se você tentar começar pelo lado esquerdo da expressão, você não vai concluir nada. Então você começa testando pelo lado direito, assumindo que o lado direito é falso. Então, ó, não dá para começar pelo lado esquerdo porque aqui eu tenho um se então. E para esse se então ser verdadeiro são várias possibilidades. Agora, desse lado, eu tenho um conectivo ou. E para o ou ser falso, só tem um caso. É quando a primeira parte do ou é falsa e a segunda parte, que é isso aqui tudo do ou, também é falsa. Só que olha o que você acabou de ver aqui dentro comigo. Você acabou de ver que o que é falso e o não que seria verdadeiro. Só que no ou aqui dentro, você queria que ele fosse falso. E isso já não vai ser possível nunca, porque você já tem um verdadeiro aqui dentro. Então, verdadeiro ou qualquer coisa, até pintar de marcar texto aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó, você tem verdadeiro ou um falso. Verdadeiro com qualquer coisa aqui na tabela do ou vai dar um resultado verdadeiro e não falso, que eu estava tentando provar que existe aqui dentro. Só que eu vi que não existe. Então, o resultado final não dá a sequência de verdadeiro para falso, não dá Vera Fischer de jeito nenhum. Então, o resultado final não tem como ser falso, vai ser sempre verdadeiro. Tautologia está certa a 56. Tem outros vídeos meus aqui no canal falando sobre tautologia. Se ficou com dúvida nessa daí, se é o primeiro contato, assiste os outros vídeos aí de outras provas. Inclusive, a última prova da Polícia Federal também caiu uma de tautologia. Próximo aqui. Essa daqui eu vou até deixar de essa questãozinha que eu acho ela chata. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcam de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa. Então você tem 30 passageiros, eles estiveram no A, ou B ou C. Então quando ele fala 30 estão no A, ou B ou C, significa que não tem ninguém do lado de fora. Tem 0 pessoas do lado de fora. Continuando, foram selecionados para serem examinados. Constatou-se que 25 dos passageiros selecionados, até deixar isso aqui sublinhado também, sublinhado não, com marca-texto, estiveram no A ou B e nenhum desses 25 passageiros esteve no C. Então eu vou pintar 25, seriam esses pedaços aqui, ó, que estão no A. Vou deixar tudo pintado onde poderia ser esses 25. 25 é só essa parte aqui. Então no A ou no B, né, sem estar no conjunto C. Então eu estou considerando que A é o primeiro conjunto, B esse segundo aqui da parte de cima. Vou deixar escrito aqui para ficar melhor de enxergar. Então como eu falei, aqui eu considerei que é o A, aqui eu considerei que é o B, aqui eu estou considerando que é o C. Aí ele fala, 6 dessas 25 pessoas estiveram no A e B. Então A e B ao mesmo tempo seria esse pedaço aqui, tem 6. Aí com referência na situação, julga os itens. Se 11 passageiros
estiveram no B, ou seja, o total do B tem 11. Como eu já tenho 6, faltam 5 aqui para completar. E esse pedaço amarelo inteiro, a gente já viu que tem 25 pessoas. Então aqui já tem 11. Significa que para completar as 25, devem ter 14 aqui do lado. Porque ó, 14 com 6, 20, com 5, 25. Então eu completaria os 25 que ele falou que existem aqui dentro. Aí ele fala que então mais de 15 estiveram no ar. Essa questão ele fez de sacanagem para você olhar aqui esse 14 e marcar a questão como errada. Só que quando ele fala estiveram no ar, é o ar como um todo. Quem está dentro do ar? 14 mais 6. Tem 20 pessoas no ar. Então realmente são mais de 15 mesmo. Tá certo essa 57. Daí a próxima aqui. Vou continuar deixando o mesmo desenho aqui pintado, é um marca-texto. Aqui dentro do conjunto A, B e o B, né, somente, sem o C, tem 25 pessoas. Dentro desse pedaço que eu estou pintando aqui de amarelo. Aí agora a questão vai falar de probabilidade. Bora primeiro só marcar as informações que a gente já tem. Lembrando que não é para você usar a questão anterior para resolver essa daqui não, porque cada questão você tem que voltar para o enunciado e resolver do zero. Então, A, B e C, a única coisa que a gente sabe denunciar é que tem 6 pessoas aqui no A e B ao mesmo tempo. E esse conjunto C aqui todo, branco, deve ter 5 pessoas, porque está faltando 5 para completar os 30 passageiros. Só que eu não sei onde é que está esses 5. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar separado, pode estar todo mundo espalhado, então eu não sei. Aí o que ele fala? Então a gente só vai onde a gente tem certeza aqui dentro. Se 2 dos 30 passageiros foram selecionados, escolhidos ao acaso, então a probabilidade de esses 2 passageiros terem estado em 2 desses países, em 2 países ao mesmo tempo, é inferior a 1 sobre 30. Ó, quem eu já tenho certeza que está nos 2 ao mesmo tempo, são 6 pessoas. Então são 2 sorteios aqui. Então pensa no passageiro 1 e no passageiro 2. No primeiro sorteio, você tem uma fração, né, na probabilidade. O total de elementos é 30 e a quantidade que você quer. O que eu quero é que estão nos 2 ao mesmo tempo. Tem 6 nos 2 ao mesmo tempo. No E você vai multiplicar. No segundo sorteio, como você já sorteou um cara, agora sobraram 5, num total de 29 pessoas. Aí desse jeito você simplifica. 6 vezes 5 aqui em cima com 30 aqui de baixo. Vai sobrar 1 na parte de cima e 29 na parte de baixo. E o que ele falou para a gente, vou mudar de cor aqui porque isso foi o que ele falou. Ele disse que o resultado seria inferior a 1 sobre 30. Ele disse que isso é menor do que 1 sobre 30. Está errado, porque 1 sobre 29 é maior do que 1 sobre 30. Ó, pensa comigo, o que é pior? Você dividir R$1 para 29 pessoas ou R$1 para 30? É pior dividir para 30. Você vai ficar com menos coisa aqui do lado de azul. Então, né, 1 sobre 29 não é menor do que 1 sobre 30. Ele acaba sendo maior. Então aqui a questão está errada. Mais outra aqui ainda do mesmo texto. Lembrando que eu só estou indo onde eu tenho certeza na questão. Aí de novo, a quantidade de maneiras distintas de se escolher 2 dos 30 passageiros selecionados de modo que, ó a palavra-chave aqui. Quem teve aula comigo sabe que eu encho o saco com isso. Pelo menos um. Pelo menos um você já fica com o pé atrás que pode ser o modo destrutivo. E nesse caso é. Então pelo menos um no estado C é superior a 100. Primeiro, bora calcular o total. Se não houvesse nenhuma restrição. Bora pensar aqui no total. O cálculo do total é que eu tenho 30 passageiros e eu tenho que escolher 2 passageiros. Então o foco da minha questão é fazer uma escolha. Até escrito aqui na questão, né? Tem que escolher. E a ordem dos elementos não importa. Se você trocar os elementos de lugar, não vai mudar nada. E quando a ordem não importa, você tem uma combinação que dos 30 você vai escolher 2. Então primeiro eu estou calculando como se não tivesse nenhuma restrição. Como se pudesse escolher qualquer pessoa de qualquer país que tenha vindo, então sem restrição nenhuma. Para calcular a combinação, você desenha 2 casinhas. Na parte de cima, você vai decrescendo o primeiro número da combinação, que é 30 vezes 29, e embaixo vai decrescendo o segundo, que é 2 vezes 1. Aí você simplifica o 30 aqui com 2, vai sobrar 15 aqui na parte de cima, aí 15 vezes 29
o total de duplas que você pode formar é 435. Só que tem uma restrição. Olha o que ele pediu. O que ele pediu foi que pelo menos um tenha sido no estado C. Então pensa o que eu não quero de jeito nenhum. Se eu quero pelo menos um no C, o que eu não quero de jeito nenhum, que é o que eu vou calcular aqui, o que eu não quero é ninguém do C. Isso é a única coisa que eu não quero. E de quantos modos eu posso escolher duas pessoas, sendo que ninguém vem do C? Também é uma combinação. Para não vir ninguém do C, eu tenho que pegar dentre os 25 passageiros que estão dentro do A ou do B. E dos 25 passageiros, né, do A ou do B, eu escolheria dois. Aí desenha duas casinhas aqui, fica 25, 24 em cima, 2 e 1 na parte de baixo. Simplifica 24 por 2 dá 12. E aí 25 vezes 12 vai dar 300. Aí agora para calcular, fazer a conta final aqui da questão, você vai pegar o total de possibilidades que a gente tinha calculado ali de azul e do total sem restrição nenhuma, você vai tirar o único caso que você não quer, que era ninguém vindo do C. Se você tirar de dentro do total o caso que você não quer, que é justamente ninguém do C, o que sobrar vai te servir. No total, você tem 435 maneiras de escolher duas pessoas, tirando o único caso que eu não quero, que ninguém viria do C. Então, 435 pessoas, menos 300, vindo só do A e do B, vão sobrar 135. Se eu tirei o que eu não queria, então eu tenho 135 maneiras de, pelo menos, alguém ser do C. Então, pelo menos alguém do C. Seria essa a ideia. Então, o resultado é 135. Ele falou que é superior a 100, realmente é superior. Está certa aqui a questão. Então, cálculo destrutivo para resolver isso daqui. Então, como eu falei, normalmente a polícia gosta de apelar mais na prova de raciocínio lógico. Então, não basta só saber análise combinatória, você tem que saber bem a análise combinatória para fazer qualquer coisa que ele perguntar daqui para frente. E a última questão aqui.